Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Você aceita trocar a sua bolsa furada por um saco de 10 mil dólares? Não! É isso mesmo. E a gente ficava desesperado com o cara lá. Então, o nutricionista, ele faz isso, ele faz essa troca. Ele fala, ó, isso daqui é pra tu, né? Trocar. Aí o cara queria trocar, ficou ansioso pra trocar. Ele, não, você ainda vai comer uma semana assim. 3 dias o cara tava louco. Eu não aguento mais. Aí ele falou, tá bom, troca mais um. Agora você tem 2 refeições assim. Foi fazendo, entendi. Porque até do ponto de vista lógico, quando você cria um reflexo de escassez, você não vai comer mais Big Mac. Entendi. Pode ver, a primeira coisa, aparece um sujeito falando, olha, fruta engorda. O que acontece com o povo? Corta a fruta. O primeiro dia. No segundo dia, o cara quer acordar e comer um cacho de banana inteiro sozinho, ameixa, compra um saco de uva passa, vai comendo aquilo como se fosse água, blá, 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 só de raiva. Eu também não posso comer fruta, agora eu vou até lamber casca de melancia. Tudo o cara faz. Você não pode criar o reflexo da escassez. E tem que ser a transição. E o que a gente aprende com isso? O Daniel tem até um curso de especialização muito legal, começou ano passado, onde ele fala isso para os nutricionistas, que eu acho legal, por quê? Porque ela é a noção de coleguismo. Sabe, profissional da saúde, Sérgio, não tem concorrente. Quem tem concorrente é a loja de móvel em São Bernardo, né? É, porque aí você tem cada um na sua especialidade e a máquina é uma só, né? Exatamente. Que é o corpo humano, né? Então, você cuida de uma parte, o outro cuida da outra, como você vai ser concorrente? Não vai lá não, porque... Aí... Só que se um paciente ele é bem atendido por um profissional de saúde, ele cria ideia sobre uma classe. Certo. Cara, eu fui no pronto-socorro porque eu estava com dor. Esses médicos que trabalham em emergência são sensacionais. Só que foi um cara que atendeu ele, né? E o contrário também é verdade, né? É aí que eu queria chegar. Pô, fui nesses médicos do esporte, esses caras só sabem prescrever bomba mesmo e deixam o paciente se lascar. Matou a classe inteira. Assim como ele vai no nutricionista, é bem atendido. Pô, cara, o nutricionista é importante para nossa vida, hein? O cara ajustou, me deu saciedade, pô, tô me sentindo muito melhor. Mutatis mutandi. Vira pro sujeito que vai no nutricionista. Não, tá aqui, dieta de gaveta, 800 calorias. Ah, esses nutricionistas não prestam, só fazer essas dietas de passar fome. Eu não aguento fazer isso, é uma porcaria. Dieta para mim não funciona. Entendi. Sérgio, o que o Daniel faz e tantos outros profissionais de saúde fazem dentro do que aquilo que é o rol de conhecimento deles é dividir para melhorar a profissão. Por quê? Porque o cara sábio, ele não quer competir com cachorro morto. Ele quer levantar todo mundo. É isso Por que quê? eu falo em tudo. Tudo Porque é assim, tem que ser assim a mesmo. galera te leva. Tem que levantar, tipo, a classe inteira, né? Ou toda aquela, né? As boas práticas todas, né? Sim. Porque aí você acaba... O que a gente brinca, eu brinco e até converso... Como eu converso com o pessoal de diferentes áreas, né? Eu falo, você tem que acabar com os terraplanismos que tem em cada área. Toda área tem o seu, né? E você não acaba com o terraplanismo, Sérgio, falando mal do terraplanismo. Você tem que apoiar todo mundo para levantar e aí aquele cara vai acabar O sozinho. que você faz, o que você ensina. E aí a gente volta no primeiro tema que a gente estava conversando. O que você faz, na realidade, é informar. Você vai falar para os seus pares, né? Falar, olha, a Terra é redonda por causa disso, né? Cara, os maias sabiam que a Terra era redonda e tinha uma inclinação de 23 graus e meio. Como é que você acha que é um disco? Exato. Não, Seu gênio. É isso mesmo. Né? É isso. Sabe? É coisa desse nível. Então, quando a gente começa a entender sobre essas coisas, como elas se processam, como isso acontece, você começa a entender que essa divisão de conhecimento, esse compartilhamento, é isso que é importante para a profissão. Essa noção de colega, essa noção de que você tem um compromisso em ajudar quem está chegando, né? E eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, eu tenho satisfação. Eu guardo um tempo na minha semana para cuidar de aluno de graduação. Né? Você tem um projeto muito legal que é o... Nós vamos falar dele. Interligas, né, cara? Que legal, você conhece o Interligas? É, um negócio sensacional, né? Tô honrado. Eu não sei se o pessoal sabe que isso é uma coisa muito específica da medicina, né? Os alunos de graduação criam as ligas, né? Isso. Que a gente chama, né? Isso. Eu sei porque eu tenho muito colega que é da área de medicina e o pessoal fala. E aí você criou esse projeto, né? Que é Interligas é o quê? É juntar
várias ligas, né? Sim, que é juntar pelo interesse, para conhecer medicina esportiva e esse trabalho que é um trabalho multidisciplinar e multiprofissional. Porque o médico ele também tem que conhecer as coisas. Pô, como é que você vai falar de nutrição se você não sabe nada sobre isso? A gente não tem nutrição na graduação. A gente tem acho que 2 horas de nutrição na graduação, Sérgio. Certo. Sabe? E como é que você vai indicar um trabalho do nutricionista se você não sabe o que ele faz? A mesma coisa, atividade física, né? Você sabe a diferença metabólica de um treino resistido, de um treino aeróbio? Por que você pede um exame de consumo máximo de oxigênio na esteira? Né? Por que você faz isso? Estou vendo prova de função cardíaca. Você está vendo muito mais coisa do que isso. Né? E assim, a gente fez um levantamento no Interligas, porque a primeira edição dele foi sensacional. A gente teve mais de 16 mil alunos de medicina, 11 países... 11 países, né? Mais de 310 ligas de medicina participantes, né? E a gente até entregou para os caras que foram essas primeiras ligas como liga fundadora do Interligas. Então, os caras têm alguns privilégios. Eu posso dar aula para eles especificamente. Que maneiro. Né? Porque tudo que eu faço agora, se eu vou fazer uma aula para uma liga, eu converso, tudo bem, mas vai ser para todas, tá? Essa é uma condição. Você quer essa aula, você mandou o tema, eu vou separar, mas você vai dividir com todo mundo. São eles que sugerem os temas, é isso? São eles que sugerem os temas. Que maneiro. E aí eu disponibilizo dentro do Interligas. E uma coisa que eu nunca abri mão. E com eles eu consigo trabalhar no método de mentoria. Sim. Por quê? Porque aí eu trouxe pessoas que ensinassem para eles outras coisas. Então, aí eu convidei o professor Lancha Júnior, que é da USP, para dar aula para eles de educação física. A professora Analine Davi, que é da nutrição da São Camilo, para dar aula para eles de nutrição esportiva. Davi Ronce, fisioterapia. Elza Delonogari, que é o meu terapeuta, para falar sobre a psicologia, mas a psicologia, né, do ponto de vista de TCC, né, TCC de técnica cognitivo-comportamental, que é a neurociência da psicologia. Né? Rodrigo Manda, para dar aula da biomedicina. Que maneiro, né? E, finalmente, o Gabriel Kaminski, para falar da farmácia. Né? Ele é de farmácia. Então, todos têm formação acadêmica, né? E eles cedem para mim 1 hora do mês deles para dar aula para esses alunos. A gente já passou de 20 mil inscritos, né? O que me deixa muito feliz. Por quê? O que eu faço questão? Todo, né? No mundo todo. Né? A única coisa que eu peço, porque uma coisa eu faço questão, que esse programa ele seja gratuito, para quem tem vontade. Tá? Então, se você é aluno de qualquer graduação de disciplina da saúde, você coloca lá o seu comprovante de matrícula do ano e você pode assistir aquela aula de graça na hora que ela é dada. Né? Não fica gravada. Ela fica gravada, só que aí a gente faz como modo de mentoria. Por quê? Porque muito profissional formado que não teve isso na formação, um monte de médico não teve nutrição, que é um valor, cara, é o equivalente a comprar 2 pizzas no mês. Aliás, é menos que 2 pizzas, dependendo da pizzaria, tá? Certo. Mas você comprar 2 pizzas no mês, você paga a mentoria do Interligas e ajuda a gente a fazer a manutenção, porque isso a Roberta me deu de presente, a minha esposa, ela fez uma organização, a gente gasta por mês com servidor, serviço, funcionário, R$80 mil. Mãe. Porque tinha que profissionalizar. Ela falou para mim, Paulo, você é o Paulo Musi. Você quer fazer isso decente, do jeito que você merece? Então a gente tem que investir. Mesmo que você não ganhe. Alunos, tem que ser um negócio tem que ser um negócio parrudo. Né? E com horas e horas de aula. Né? Então a gente investe isso. Só que aí o que aconteceu? Eu vi que tinha os caras que eram formados que queriam participar. Então, eu acho super justo o quê? Dos caras que podem pagar, que paguem. Porque aí o cara que formado, ele está trabalhando, exatamente. Ele não vai estar naquele horário da aula ao vivo, né? Então, ele consegue acessar isso. Entendi. E se você tiver um aluno que ele tem essa disponibilidade, ele quer ter essa facilidade, que tenha também. Mas o que eu queria nivelar também? Que é um ponto extremamente delicado, né? E que eu vejo isso em medicina, e isso me chama atenção até do ponto de vista emocional. A gente tem as cotas. Certo. E uma parcela da sociedade, ela acredita que as cotas elas são piores cognitivamente, intelectualmente, do que os alunos que passam pelo vestibular sem cota. E eu não acho isso verdade. Aliás, eu tenho certeza que isso não é verdade. Porque o que eu acho que movimenta o bom profissional é a iniciativa. Dentro do pessoal que tem dinheiro para fazer, ou que pôde fazer um vestibular, né, e passar na faculdade... Você tem gente que está ali porque tem iPhone do pai, tem o carro do pai, mas não está nem aí para medicina. Vai ser um médico medíocre.
Assim Tá como fazendo você... só pela pressão, tipo, da família, às vezes, né? Exato. Continua aí, meu legado, alguma coisa assim, né? Ou pior que isso, né? Ah, eu quero ser chamado de doutor. Né? Aí ele vai descobrir que o verdadeiro título é quando o cara te chama pelo primeiro nome. Se você aí é conhecido... É o pessoal, né, cara? Porque, Claro. doutor, cara, qualquer um é doutor. Porra, não é assim, né? Agora, quando você é o fulano de tal, aí é outra conversa. Aí você é o fulano de tal e você representa a profissão e não a profissão te esconde. Certo, é isso mesmo. E eu entendo que existe gente dentro das cotas que é brilhante e que não tem essa mesma condição, mas que tem a vontade. Eu quero dar aula para esse cara com o mesmo gás que eu dou aula para esse cara aqui que tem condição para, de repente, eu vou assistir uma aula do Paulo aqui, sábado, estou aqui coçando. Só 30 minutos eu vou aprender alguma coisa. Ótimo, que bom. Mas eu quero dar essa chance. Para mim é importante saber que eu estou fazendo isso. E porque eu estou selecionando não pela grana, eu estou selecionando pela vontade, Sérgio. Exato. Que é o cara que depois vai atendendo pronto-socorro de pessoal de baixa renda. Por quê? Porque ele vai pegar a mão de atendimento, ele vai aprender a atender o seu paciente, ele vai da demanda da questão social que a gente tem. E assim... O feedback como que é? Porque tem um pessoal que aí tá trabalhando. Aí tem um pessoal Sim. que acaba se formando... Não, o feedback faz é muito aí. legal, porque o que acontece? O que o pessoal reconhece? O pessoal fala, cara, eu nunca tive aula disso. O que o Lancha falou para mim? Falou, Paulinho, você tem noção que você criou um esquema que é quase uma faculdade? Com certeza. E é uma faculdade... É uma especialização que você acabou criando, né? Sim. Nessa área. Porque se você não tem na graduação, né? Exato. E na graduação, Sérgio, é quase como se fosse uma graduação modular, porque eu dou a oportunidade para o cara que é da nutrição ter aula de atividade física, ter aula de educação física. Eu dou a oportunidade do cara que é da educação física ter uma aula de medicina. E o que é importante disso? Não é só a questão do conhecimento em si, mas ele observar como que o profissional da outra área enxerga o que ele faz. Com certeza. Cara, isso é Ele riquíssimo. tem essa vivência, né? Da experiência do cara, como que ele atua, né? Por que eu Aí quero é que eles entendam no final das contas? Que o conhecimento não tem dono. Não tem uma cerquinha falando, olha, isso aqui até aqui é medicina, daqui para frente é nutrição. Não existe isso. O conhecimento ele não tem fronteira nem dono. O que tem? A sua área de expertise. Então, o que ele vai entender? Que quando a gente senta num grupo multiprofissional, o que a gente tem é o mesmo conhecimento. O que muda? O que cada um vai fazer? Que nem o cabo de guerra. O mais forte vai atrás, o que é mais preciso e mais líder vai na frente, a galera mais ou menos vai no meio. Então, você tem o que é a determinação das áreas. E isso não é eu que estou falando. Cara, a única mulher que ganhou um Nobel de Economia é a Elinor Ostrom, que é genial, né? O que ela fala sobre desenvolvimento da sociedade? Que só existe desenvolvimento verdadeiro quando você tem o que é a distribuição de funções. Então, não dá para ter, por exemplo, um pajé no dia de hoje na sociedade, né, por exemplo, das cidades. Né? Por quê? Porque não dá para você ser médico, líder espiritual, político, né, e administrador da sua tribo ao mesmo tempo. Cada um na sua, né? Na sua área ali, no seu nicho, né? Atuando no seu nicho. É essa divisão que a gente tem que ter. E o pessoal entende muito mal, por exemplo, quando a gente extrapola isso para a política, a questão do ato médico. Né? Por quê? Porque, cara, tem certas coisas que você precisa entender que o paciente morre se você descuidar. Né? E o que é interessante é que o pessoal acha que tem muita área que, por exemplo, é depredada como a área de estética, né? Que você tem um monte de profissional fazendo, e às vezes não é nem profissional da saúde. Cara, que se você errar, você mata um paciente, cara. E morre muita gente, assim. Não sei se morre muita mais, porque a gente vê que morre muita gente, né? Morre, fica cego, Acaba com a pessoa, cara, né, cara? Estraga então, tudo, tá doido. sabe? Então, o que a gente precisa entender é que tem que existir essa especialização. O problema não é você saber ou não. Né? O problema é o que você vai executar. E dentro da sua área, você pode executar muito bem. Você pode ter uma habilidade para tratar determinadas situações que dentro daquilo que é a profissão do outro, não existe. Por exemplo, eu quero aumentar o HDL de um paciente. Tem alguma droga que hoje aumenta HDL? Né? Inibidor de PCSK9, que é um tipo específico aí de droga. Cara, nem isso. Agora,
Se eu botar esse sujeito para fazer corrida, ele aumenta o HDL. CAT, aonde está? Quanto, que intensidade e que periodicidade. Isso é a área do profissional de educação física.